O senhor comentou que a lei anticorrupção aí ele fez 10 anos recentemente, junto com a lei de colaboração. Que análise que o senhor faz, então, que pode ser feita aí desse ciclo de vigência delas? E se tudo isso, as empresas, continuando essa conversa, estão no patamar ideal aí nessa questão de compliance e gestão de riscos? Muito bom. Realmente, como eu falava agora há pouco, em junho de 2013, tivemos as jornadas de junho, né? E houve esta pressão toda e a presidente Dilma ofereceu à sociedade, como um gesto de sensibilidade, a aprovação desta lei. Havia uma pressão, porque, inclusive para recebermos financiamentos internacionais, havia esta cobrança. Claro. O Brasil era um dos poucos países do mundo que não tinham leis como essa. Então foi uma resposta a esta cobrança, né? Essa história da aprovação da Lei 12.846, inclusive da Lei da Colaboração Premiada, a Lei 12.850. Essas duas leis recentemente fizeram aniversário, completaram 10 anos de vigência. Algumas empresas, muitas empresas que atuam em âmbito internacional, as empresas multinacionais, muitas dessas empresas já falavam em compliance muito antes disso, né? Em 1976, nós tivemos o escândalo de Watergate. Sim. E aí tivemos a FCPA americana. E a FCPA foi um marco a nível internacional de termos essa questão aí de integridade empresarial, né? E a partir daí, muitas organizações privadas começaram a implantar estas regras de integridade, né? Então, essa questão de compliance, ela já vinha sendo já vinha acontecendo antes da Lei 12.846. Para essas empresas multinacionais, isso não era propriamente uma novidade. Sim. Né? Agora, para empresas de médio porte, digamos assim, para empresas que não são multinacionais, para outras empresas, isso foi uma novidade, é um marco legal em relação a isso. E houve, sem sombra de dúvida, avanços, né? Mas quando falamos em mudança cultural, né, uma nova visão, uma nova cultura, mudanças culturais não acontecem no estalar de dedos, né? Isso acontece ao longo das gerações, ao longo dos tempos, né? Então é necessário que se construa esta modificação, né? E este ciclo foi um ciclo importante. Coisas importantes aconteceram, mas nós não podemos dizer que tudo está resolvido. Nesses 10 anos, as revoluções aconteceram em matéria de integridade, podemos ir embora para casa com a sensação do dever cumprido? De maneira nenhuma. Houve alguns progressos, mas ainda há uma longa jornada por ser cumprida, né? Inclusive, se você examinar a Lei 12.846, é nítido que o alcance da lei deveria atingir toda e qualquer pessoa jurídica, né? Não só as empresas, partidos políticos também estão sujeitos à lei, claro. Igrejas, federações de futebol, mas partidos políticos, esse pessoal, eles acham que isso aí não tem nada a ver com eles. Estão acima da lei. Estão acima da lei. Não existe nenhum partido político que tenha compliance. Eles fogem do compliance como o diabo foge da cruz. Isso não existe para eles. Simplesmente não existe. Igreja, que compliance? Isso está falando em sânscrito com eles. Isso simplesmente não existe. Então existe um longo caminho ainda para que se absorva essa ideia de compliance no âmbito público. Claro. Quais são as instituições públicas que têm compliance? Isso é uma longuíssima jornada. Digamos que são os primeiros tijolos que foram assentados e ainda há muito por caminhar para você ter compliance de um jeito mais assimilado, mais generalizado. Mas houve um início. Claro. Houve um início de caminho. E hoje se fala de uma maneira mais natural de compliance. Não é algo assim tão estranho, tão etéreo, tão utópico, né?